Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de outubro, nós vamos meditar de Naum, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Naum, mais um profeta menor, né? Ele escreveu apenas 3 capítulos. Hoje nós vamos iniciar e finalizar o livro de Naum. E Naum significa no hebraico compassivo. É isso mesmo. E o contexto, né, da profecia de Naum diz respeito ao julgamento de Deus na destruição de Nínive, né? Capítulo aí desse império que era o Império Assírico. E aí nós vamos ver que o livro de Naum ele serve como um forte testemunho da fidelidade de Deus que julga, né? Deus, ele não falha, né? Algumas pessoas acham que Deus é tardio, né? Não, Deus não falha e Deus age no tempo certo. Ele tem o controle, ele é soberano sobre todas as coisas. E aí nós vamos ver que o propósito do livro de Naum é transmitir nesta mensagem que é a destruição do Império Assírico, né? E que chegará o dia em que os ímpios vão prestar conta diante de Deus, né? Não tem esse. A Síria é a prova viva, esse poderoso império. Eles prestarão contas diante de Deus. E aí, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum. Né? E a gente vai ver que essa profecia, ela foi declarada também por Isaías, né? Isaías no capítulo 10, Sofonias no capítulo 2, né? O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar a míngua todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subirá diante do furor da sua ira? O Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece o que nele se refugia. Olha que segredo espiritual Naum nos diz aqui logo no primeiro capítulo, né? Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por 2 vezes a angústia. E aí ele continua falando sobre isso, né? Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Ele fala mais, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem e que não haja posteridade que leve o teu nome. A casa dos bens dos deuses exterminarei. As imagens de escultura de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. Né? No capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive. O destruidor contra ti vem, ó Nínive, guarda a fortaleza e vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos e os homens valentes veste escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e cruzam velozes pelas praças, parecem tochas
que correm como relâmpago. E aí ele continua falando, né, desse processo de destruição, de guerra contra Nínive. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem. Parai, clamem, mas ninguém se volta. Saqueai prata, saqueai ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todos os objetos desejáveis. Então a gente vê a riqueza e o poder do Império Assírico, né? E aí as ruínas completas de Nínive é relatado aonde? No capítulo 3. Talvez você esteja me perguntando, mas e o profeta Jonas? Ele não profetizou, né? E aí Nínive não se arrependeu e Deus decidiu não destruir Nínive? Exatamente, naquela época, o povo de Nínive se arrependeu, né? Converteu, mas isso foi temporário. Já viu aquelas pessoas que se arrepende, chora, Deus tem misericórdia de mim. E aí Deus tem misericórdia, muda a sorte da pessoa, mas a pessoa logo se esquece de Deus e volta à prática dos seus atos que afrontam a Deus? Nínive. E a destruição veio. E aí, vamos lá. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam e a espada flamejante, o relampejar das lanças e multidões de transpassados, massa de cadáver, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Aqui, somente até o versículo 3 do capítulo 3, você já vê o nível de destruição, o nível e a proporção da guerra que a Síria enfrenta. Tudo isso por causa da sua grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia aos povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo, né? E aí ele continua falando, né? Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacode, caem na boca dos que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas, de par em par, e os teus inimigos e o fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barco e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, e a espada te exterminará. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como gafanhotos grandes que se acampam na sebe nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormiram e o teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente pela tua maldade. Então, assim finaliza o profeta Naum, porque ele fala das maldades que Nínive, eu falei isso quando nós falamos sobre o profeta Jonas, né? Tamanha era a ira de Jonas quando viu que Deus tinha se arrependido e não ia destruir mais Nínive, justamente por causa da maldade que havia nesse povo. Eles cometiam
atrocidades, né? E quando Jonas se propõe a ir lá, Jonas se propõe a ir pregar, certo de que eles não se arrependeriam e Deus destruiria Nínive. E quando Jonas percebe que não vai acontecer isso, que o povo se arrepende, o rei se veste em roupa de saco, Jonas fica revoltado, não é? Porque nós seres humanos não entendemos os propósitos de Deus, mas aqui Naum profetiza, enfim, a destruição da Assíria e coloca, né, à vista de todos a maldade que estava instaurado neste povo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Sabemos que Tu és soberano e nada passa desapercebido do Teu olhar. Deus, nós sabemos que a nossa justiça aqui na terra ela é tão falha, porque vem de um coração, sabe, humano que é corruptível. Mas, Senhor, os nossos olhos estão sempre postos em Ti. De Ti vem o nosso socorro, de Ti vem o nosso auxílio, de Ti vem a nossa justiça. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.